Bom, galera, agora eu tô aqui ao lado de Lígia Paula Machado, que você já conhece esse rostinho aí do teatro musical com certeza há muito tempo, fez diversos espetáculos, ano passado esteve com o incrível Hoje é Dia de Maria, no Teatro Cetipe aqui em São Paulo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre essa dupla função que ela vem exercendo aí durante muito tempo, que é de atriz e produtora. Como que começou isso na sua carreira? Quando eu comecei a produzir, foi sem querer, sabe? Eu trabalhava com a Cíntia Bravanel no Teatro Imprensa, como atriz, né? Atriz de musical. Eu fiz o Avoar, fiz o Flauta Mágica. Eu sempre fui muito curiosa pelos bastidores. E desde lá eu queria fazer textos um pouquinho mais, assim, intensos, né? Numa pegada um pouco... Não é roots, vai, a palavra. Mas assim, Nelson Rodrigues, entendi. Sabe? Essa linha, né? Eu queria fazer essa experimentação como atriz de textos mais pesados. E aí eu tenho um amigo que chama Hudson Mazorana. E aí ele falou assim pra mim, Lígia, vamos produzir o nosso. E aí eu comecei a produzir com esse meu amigo. Mas a gente na época não conhecia a Lei de Incentivo à Cultura. Então a gente fez rifa. A gente pegou umas coisas velhas pra vender, enfim, a gente tentou arranjar dinheiro, né? A gente colocou numa pauta o que a gente precisaria pra vender ingresso, pra alugar o lugar, essas coisas, e foi correr atrás do dinheiro. Em paralelo, a gente ia ensaiando. Nessa brincadeira, eu produzi o Noite dos Assassinos, do José Triana. E aí, depois desse, eu falei assim, não, legal produzir com meu amigo, né? Vou produzir um sozinho agora. E aí... Mas era sozinha mesmo na época, porque eu não tinha MP. A minha mãe e meu pai eram meus apoiadores, assim, sabe? Sim. Era sozinha mesmo. E aí eu fiz o Quando as Máquinas Param. E aí foi minha primeira audição, porque eu fiz testes pra escolher o ator, sabe? Eu queria... Na verdade, eu não conhecia nenhum ator no perfil do Zé, que é o Zé e a Nina. Não conhecia nenhum ator. Aí eu falei assim, vou fazer testes. E aí foi aí que eu conheci o Fernando Belo, querido. Sim. Beijo pra você. E aí a gente fez juntos o Quando as Máquinas Param. E aí o que eu fiz depois disso? Eu comecei a ler sobre Lei de Incentivo à Cultura. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendo que eu preciso de dinheiro pra poder divulgar. Sim. Porque assim, a gente contava os tostões pra poder anunciar meia página, preto e branco, no guia off. Era isso, quando a gente conseguia isso, era uau, saindo no guia off. Exatamente. E eu nunca imaginei que eu pudesse fazer um anúncio na Folha. Na Veja, no Estado, porque eram coisas extremamente caras. E aí eu percebi que precisava de Lei de Incentivo à Cultura. E aí eu coloquei um espetáculo, o Primo Basílio, um musical, na Lei de Incentivo. Só que eu coloquei o projeto, não o texto. Não existia texto. Só existia o projeto. Assim, vou fazer essa peça. Exatamente, vou fazer um musical com músicas brasileiras e pedi até opinião pra minha mãe, ela achou legal também, me deu mais algumas ideias e eu escrevi, só que eu escrevi como pessoa física, que tem o teto de 300 mil, né? Eu não tinha empresa, então eu me inscrevi como pessoa física. E aí eu fiz um projeto no PowerPoint, mandei pras empresas, e aí o Bradesco gostou do meu projeto. E falou assim, mandou um e-mail. Gostamos muito do projeto e tal. Gostaríamos de marcar uma reunião para a semana que vem. Não, para depois de 3 dias era. Era uma coisa absurda, depois de 3 dias. Só que nós precisamos que você leve o texto. O texto. Aí faz todo sentido. Não é? E aí eu falei pra minha mãe, eu tô lascada. Eu consegui o contato do Bradesco e agora eles vão querer me matar. Meu Deus, né? Aí de um dia pro outro, a senhora Francisca Braga, vulgo minha mãe, também minha sócia, depois eu abri MP, foi com ela. De manhã, ela me mostrou o texto. Lígia, olha só o que eu escrevi. Detalhe. Assim, de um dia pro outro. De um dia pro outro, tipo, à noite. E aí, quando ela veio com esse texto, eu até falei pra ela, mãe, obrigada, você é uma fofa, obrigada, mas eu vou precisar contratar alguém e tal, meu Deus do céu, o que eu faço? Ela, só lê aqui, se tiver um tempinho, deixa lá. Naquela humildade. Na humildade, Leonina humilde. Leonina foi humilde naquele momento. E aí ela deixou ali em cima da mesinha no meu quarto, né? Aí eu falei, bom, vou dar uma lida, né? Gente,
Eu pirei no texto. Ela adaptou a história pra 1959, o auge da Bossa Nova no Rio de Janeiro. E nós estávamos na comemoração da Bossa Nova naquele ano. Mas é engraçado, sabe, Joaquim? Eu fiz uma palestra sobre teatro musical, produção, enfim. E aí muitos adolescentes, chegaram pra conversar comigo, e eu meio que me vi nessas pessoas começando a produzir. E aí eles falavam assim pra mim: eu inscrevi um projeto na lei de incentivo e tal, e eu queria conversar um pouco com você. Só que era naquele vucu-vucu, assim, não dá pra dar muita atenção pra todo mundo. E em um e outro só, eu perguntei assim, pra tentar passar alguma dica, alguma coisa, eu falei: de quanto que é o seu projeto? É de 3 milhões. Aí o outro: é de 1 milhão e não sei quanto. É de não sei o quê. Tem uma coisa só que às vezes eu gosto de falar para esse pessoal que tá começando a produzir. Imagina uma escada. Não imagina uma rampa que você vai se jogar, mas imagina uma escada. Pra você chegar no 3º degrau, passe pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Quando eu comecei a produzir, as pessoas falaram assim: a Lígia teve sorte, porque a primeira produção dela foi com o Bradesco. Não! Antes de eu começar a produzir, eu juntava moeda. Fiz 3 produções, eu lambi terra, sabe? E aí, com o Bradesco, eu fiz como pessoa física. O teto era 300 mil, fiz um musical com 300 mil, gente. Entendeu? E assim, passei perrengue. Precisei vender um carro? Precisei vender um carro. Só que assim, naquele momento eu já vi que eu seria produtora pelo resto da minha vida. Então eu pesava em diversos momentos. O que é mais importante? A minha dignidade como produtora ou eu ganhar dinheiro agora? Sempre bateu na tecla a minha dignidade como produtora. E aí eu via o que eu ia errando pra depois fazer. Mas eu acho que é o seu primeiro projeto, não queira fazer um grande musical da Broadway. Não vai querer pegar uma franquia da Broadway e fazer assim, não. Tem tanta gente que assim nunca fez absolutamente nada. Não é teatro musical, não é teatro musical, teatro, dança, que seja, nunca fez nada. Trabalhava, sei lá, num restaurante. E aí vai viajar pra fora, compra uma franquia e traz pra cá e vira pra mim e fala: você quer se associar comigo? Não, eu não quero me associar com você. Não é assim, né, meu amigo? Não funciona. Não funciona desse jeito. Eu só acho isso, assim, sem soberba, sem nada. Porque quem sou eu? Eu ainda erro demais, gente. Muito. Mas pelo menos acho que essa é a única coisa que eu posso falar pra quem tá começando. Então fala um pouco de algumas histórias que você passou, de dificuldades nessas primeiras produções, até principalmente as que foram sem dinheiro, sem patrocínio, para as pessoas entenderem direito como foi essa história, que realmente você não começou assim, com uma grande produção. Tem uma bem velha mesmo, que foi a minha primeira produção, que eu fazia no Teatrix. E aí, a gente chegava 5 minutos antes, tipo 2 pessoas, 3 pessoas pra assistir o espetáculo. Eu sempre odiei isso, mas eu tinha aquela filosofia de não, farei mesmo que tenha uma pessoa. Aquela uma pessoa vai valer por milhões. Hoje eu não penso assim não, tem que ter um monte de gente assistindo sempre. E aí o meu pai, que ia todo o espetáculo, ele ainda vai bastante, mas ele ia todo. Teve um dia que de repente, 5 minutos antes do espetáculo, entrou 45 pessoas. Sentou lá, a gente falou: Deus do céu, como eu faço um sucesso, tá fazendo boca a boca, que incrível. Eu sou incrível. Naquela época eu era muito metida, meu Deus do céu. Aí, na saída, eu falei assim: pai, nossa, você não tem ideia do que aconteceu. Porque meu pai ficou lá embaixo, ele fingiu que não tinha nada a ver com aquilo. Você não tem ideia do que aconteceu, não tinha ninguém. 5 minutos depois, quase tocando o 3º sinal, entrou uma galera. Quase precisou colocar cadeira extra. Meu pai: meu pai comandante, sério, né? Que bacana, filho. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou os 45 ingressos da bilheteria. Ele foi ali pras pessoas que estavam saindo do restaurante: oi, boa noite. Vocês já estão indo embora? Vocês não querem assistir um espetáculo ótimo? Porque teve um grupo que comprou os ingressos e o ônibus quebrou. Se vocês quiserem assistir, meu pai foi dando os ingressos que ele comprou. Então o dinheiro entrou na bilheteria e ele deu pras pessoas, né? E não é que essa bobeira que meu pai fez, rolou um boca a boca e começou a vir as pessoas e começou a ficar uma temporada gostosa depois. Mas isso que meu pai fez foi muito legal, eu nunca vou esquecer. E me fala assim, dessa questão de você unir funções dentro de um espetáculo. Como que você consegue separar isso? A Lígia produtora, da Lígia atriz, da Lígia diretora também, né, que dirige os espetáculos. Então como que é isso dentro do processo?
eu tenho essa ânsia de fazer tudo. Joaquim, que até o que a gente tava falando que de assunto, por causa do Fernando, eu tenho essa ânsia de fazer tudo, porque eu consigo. Quando eu vejo, é que nem quando eu comecei a produzir. Quando eu vi, eu tava produzindo espetáculo. E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo todas as coreografias. Opa, aí o Dan falou da Lígia, você é coreógrafa? Eu sou a coreógrafa. Não, mas acho melhor chamar outra pessoa pra me ajudar. Não, já tô na 4ª, 5ª coreografia, 6ª coreografia, né? Teve um dia que a gente faltava 20 minutos pra terminar o ensaio com os bailarinos. E aí eu falei assim, vamos só colocar essa música, mais essa música do espetáculo, só pra escutar. Em 20 minutos a gente fez a coreografia. Nossa. Então é uma coisa que já tá mais forte do que eu, assim, sabe? E aí quando eu vejo, já tô fazendo a coreografia, quando eu vejo, já tô metendo pitaco nas coisas. E agora... Vamos jogar polêmica no assunto aqui, né? Casos de família. Ai, meu Deus. Não, que é engraçado, é uma coisa muito bacana, porque você, como tem uma trajetória já muito antiga de ser produtora e atriz e produzir os próprios trabalhos, isso com certeza não deve acontecer só com você, mas todo mundo que faz, tipo Cláudia Raia e tudo mais. A Lígia produz só pra poder fazer as peças, só pra poder fazer os personagens. Isso chega muito pra você? As pessoas falam muito? Como que isso influencia no trabalho? Como que você lida com isso? Né? Na verdade, não preciso escutar, é uma coisa natural, entendeu? Por exemplo, se alguém abrir um restaurante e for chefe de cozinha, sabe? Essas coisas que estão... As coisas caminham juntas. Ou então... Enfim, tem vários exemplos que se a gente pensar um pouquinho, a gente vai se encaixar e a gente vai conseguir pensar em outras coisas também. Aí eu digo que não é só pra eu atuar que eu produzo, é pra eu dirigir, é pra eu coreografar, é pra eu ganhar o dinheiro, é pra fazer tudo, pra trabalhar. É pra eu trabalhar, é pra eu ser feliz, sabe? É pra eu não passar perrengue no final do mês, é pra eu não precisar... eu sou uma pessoa muito sensível, então é pra eu não precisar sofrer por uma coisa que só se alguém me der eu posso fazer. Não, sou eu que faço. Então é um caminho de uma mão só, que em qualquer outro lugar você é criticado, você é endeusado e você é crucificado, né? Como em qualquer outro lugar. Então é um caminho único, só que eu consigo ver só as coisas boas. As coisas ruins eu procuro esquecer. Mas eu consigo ver só as coisas boas. Então é mais ou menos isso. Eu faço sim as minhas produções pra eu poder fazer o espetáculo que eu quiser. Eu não preciso prestar contas sobre a minha criatividade pra alguém, do que eu vou decidir fazer. Então eu decido o que eu vou produzir, eu decido com quanto dinheiro eu vou produzir, eu decido a empresa que eu vou correr atrás de patrocínio, eu decido o estado, a linguagem. Quero todo mundo pelado dessa vez! Não! Sabe? Por exemplo, eu me dou muito bem com homens, né? Mais do que com mulheres. E hoje é dia de Maria, só tem homem. Então eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho essas rédeas da minha vida muito forte. Só que ao mesmo tempo, você tem que aguentar as pessoas falando coisas. Você tem que aguentar, às vezes, alguma coisa que não dá certo. Porque não é porque eu tô escolhendo que é o correto. Claro. Às vezes eu tô escolhendo uma coisa que vai dar muito errado, né? Aí eu vou falar, não, é minha culpa, minha máxima culpa. Então tem um lado bom, um lado ruim, que eu acho que só quem produz vai saber. Me fala dos pontos marcantes dessa sua trajetória. Não sei se todo mundo ficou sabendo, na cadeirinha lá no CETIP. Quando eu entrei no CETIP, eu sentei naquela cadeira, tirei uma foto bizarra com o Dan Rosseto, a gente fazendo cara do tipo, imagina se a gente... sabe? Aí eu até comentei com o Dan, falei, nossa, imagina ter uma cadeira dessa, o Miguel Falabella, olha, Fafi Siqueira, olha, gente, são esses monstros, que demais. E aí quando eu soube que ia ter a poltrona da fama, que eles chamam, que ia ser o Hoje é Dia de Maria, e que eu ia ter uma cadeira com o meu nome, gente, eu chorei, eu ri, eu até me arrepio ainda até hoje, porque é uma coisa que às vezes sai uma crítica no jornal, sai uma foto, umas coisas que molha, enfim, rasga, passa, né? Agora a poltrona lá não. Tá lá, sabe? É muito fofo, é muito gratificante. E me fala assim, você começou a ser produtora por essa vontade de querer falar sobre as suas coisas, né? É uma linguagem minha. De falar, enfim, outros textos, fazer outros personagens.
Hoje em dia, o que mudou nisso? Vocês consideram agora uma outra produtora, um outro tipo de produtora que já pensa mais em um produto mesmo, como você falou, algo que vá vender, algo que seja comercial? Como que é isso? Hoje em dia eu consigo alinhar as coisas. Eu ainda não sei produzir uma coisa de outra pessoa. Eu não tenho vontade nenhuma, assim. Muitos artistas ótimos chegam pra mim. Por exemplo, a passagem que a gente fez pelo Rio de Janeiro no Net Rio foi incrível com Lisbela e o Prisioneiro. Eu conheci muita gente bacana. E muito ator incrível, que tinha projetos ótimos, que virava pra mim e falava, eu tenho esse projeto e tal. E eu falava, nossa, que incrível. Mas eu queria confiar em você, porque ficou tudo tão perfeito com Lisbela. E a delicadeza, que eu não tenho delicadeza. Eu sou um amigo meu que fala que eu sou um pequeno pônei. Eu sou um cavalinho. Bruta, né? Eu sou muito clara. Eu gosto de ser clara, não vou ficar enrolando ninguém. E aí eu falei assim, olha, eu não sei produzir o que não é meu. Não, mas a gente bota o papel pra você fazer. Não é isso que eu quero dizer. Não é esse o caminho, bem. Eu tenho emprego, a questão é que eu não consigo partir de uma outra ideia que não seja minha. Porque a todo momento eu vou trabalhar pra satisfazer o cliente. E eu não quero trabalhar pra você. Não é isso. Aqui a gente tá praticamente numa entrevista-aula, né? Com Lígia Paula Machado. Até parece. Que tem, assim, muita coisa pra falar, enfim, muita informação pra passar. E o que é legal é você trazer toda essa experiência pra pessoas que querem começar a fazer e que veem você um exemplo e não sabem por onde seguir. Você pode passar um pouco dessa experiência pra quem tá querendo começar e de repente uma luz, um caminho que você já falou um pouco, mas dentro da realidade de hoje, do teatro musical? Eu dou alguns conselhos de mãe chata, porque eu sei como é difícil e eu sei como as pessoas podem se prejudicar. Produzir não é fácil, é muito difícil, então esteja preparado para entrar numa grande aventura, com muita emoção e muita pipoca voando. E faça um espetáculo pequeno, depois um médio, depois outro médio, depois outro pequeno de novo, pra depois se jogar numa coisa grandona. Infelizmente estamos encerrando o nosso papo, a gente queria ficar aqui muito, muito mais tempo. Mas não dá, né? A gente tem um limite. A gente vai continuar acompanhando seu trabalho, sempre. Então, a gente ainda vai ver muito Lígia Paula Machado por aqui com suas produções. Esse ano volta Maria. E eu já ia falar isso. Agora que a pessoa é assim, né? Fala o que tem pra esse ano e quais os seus projetos futuros pra todo mundo já começar a acompanhar. Esse ano, hoje é dia de Maria, que é o meu objetivo. Eu tô captando São Paulo, Rio de Janeiro e mais uma outra viagenzinha, que a febre amarela não me barrar. O pernilongo. E pro ano que vem, a gente tem projeto novo, que eu já vou começar a produzir esse ano, mas eu não vou contar. Mas eu acho que é paulada. Ó! Sempre assim, né? A gente lembra de Hoje é Dia de Maria, a Lígia era assim, vem um musical por aí que eu não posso dizer, né? Não, esse era difícil, por causa dos direitos autorais e tudo. Agora, o próximo é porque eu quero fazer bombinha mesmo. Ó! Então, vamos ver. Temos a confirmação de Hoje é Dia de Maria em São Paulo. Isso. Então volta em São Paulo e Rio de Janeiro, fiquem ligados aí. E pela carinha da Lígia, tem muita coisa escondida ainda pra esse ano. Fiquem ligados. Um beijo. Beijo! Obrigado, Lígia. Eu até fiz um teste pra um espetáculo adulto, e aí não passei justamente porque diziam que eu tinha carinha muito de nova. Só que detalhe, eu tenho essa cara desde os 15 anos, entendeu? E ela não sai, ela não muda. Então, graças a Deus que eu comecei a produzir as minhas próprias coisas, porque se fosse esperar eu ficar velha, eu ficar no perfil de um personagem, gente, se fosse fácil, todo mundo seria famoso, rico e bem-sucedido. Você tem que saber o que você quer. E se você não sabe o que você quer, você vai pesquisar até você saber. Ah, mas eu não sei, eu prefiro dar pra outra pessoa pensar. Pesquise, porque se você não quiser pesquisar, não tiver vontade de pesquisar, é porque você não é artista. Só que eu era aquela criança que quando entrava pra fazer um negócio, eu era ruim. Eu era ruim. Então, a minha mãe me colocou no balé. Eu era ruim, mas eu não sosseguei. Eu te juro, eu infernizei a vida da professora até eu conseguir ser a bailarina solista da turma. Entendeu? No canto, igual, gente. Quando eu comecei a cantar no voar... Nossa, uma nota, né? Mesmo que o espetáculo seja bem criticado, mal criticado, que as pessoas gostem, que as pessoas não gostem, eu gosto de olhar pra trás e ver o espetáculo que tem a minha cara.
Não é todo mundo que gosta da minha cara que vai gostar do meu espetáculo, não é? Fazer espetáculo sobre... Sei lá, quase que eu falei a próxima produção. Curiosidades aqui em primeira mão. E me fala dessa questão que você acabou mudando de assunto, de dividir. Sabe por que eu mudei de assunto? Que tava fazendo pernilongo aqui, e eu sou uma pessoa que às vezes ela... déficit de atenção, né? A gente tá super num papo aqui, aí passa um gato, olha o gatinho. Gente, eu fiquei olhando, porque ó, é o pernilongo aqui, ó. Logo o pernilongo, eu penso em febre amarela, eu já penso em todas essas coisas que eu não tomei a vacina ainda, entendeu? Aliás, já criou um musical na cabeça. Já que a gente trocou de assunto, vamos trocar de assunto. Eu deixei de viajar, eu deixei de ir pra Arraial do Cabo por causa desse maldito pernilongo, gente. Entendi porque ele desviou sua atenção. Adorei, imagina. Gente, aí você pensa a pessoa aqui, né? A gente conversando aí, quando vai ver a pessoa dirige, atua, é bailarina. Não, mas eu lembrei. Eu lembrei o que a gente Como? Me explica como você consegue.